O assunto é transporte público. O programa Vai de Graça registrou mais de 300 mil acessos após o carnaval. Um aumento de 40% em relação ao domingo que antecedeu o feriado. Isso após a gratuidade anunciada aí aos domingos e feriados, né? Na prática, o pessoal parece que aderiu à ideia, né, Cris? Então todo mundo tá estão viajando de graça, né? Domingão, feriado, metrô, ônibus. O pessoal então curtiu, foi isso? Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bom dia. Oi, Rafael Gadengue, bom dia para você. Um bom dia especial para você que está com a gente aqui no DF no Ar. A gente está experimentando aí essa novidade. No primeiro dia que a gente teve feriado de carnaval, foi quando a gente estreou aí essa história da gratuidade do transporte público aqui no Distrito Federal, tanto nos domingos quanto nos feriados. E se passaram aí já 3 fins de semana, considerando o fim de semana do carnaval, e a gente chamou o secretário de Mobilidade, está aqui do meu lado, para a gente conversar um pouquinho a respeito de como tem sido essa experiência e os números reais agora, né? Porque o carnaval é uma experiência um pouco atípica. Secretário, obrigado por participar com a gente aqui no DF no Ar. Queria conversar com o senhor a respeito dessa sensação de que a gente tem um transporte que dá para cobrir, se a frota está atendendo e, de fato, a resposta das pessoas, porque os números, de fato, têm crescido em relação ao que não tinha de gratuidade, e isso demonstra que as pessoas estão aderindo, estão gostando desse programa. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafael, a quem nos assiste. Então, de fato, é um sucesso. O programa Vai de Graça, ele preenche um espaço importante para a inclusão de pessoas que estavam excluídas desse transporte. Aos domingos, nós já tínhamos uma oferta de ônibus e vagas disponíveis. A gente conseguiu, com isso, atender essa demanda que está crescendo. Para você ter uma ideia, uma média normal de domingo nós tínhamos 277 mil viagens. Esse número do último domingo foi de 412 mil viagens. Isso significa que as pessoas estão conhecendo o programa. A expectativa é que se estabilize isso e a gente vai avaliar essa demanda. Estamos fazendo ajuste nos horários, talvez seja necessário reforço de frota, mas por enquanto está sendo um sucesso, está tudo tranquilo. Talvez é interessante contar para as pessoas um pouquinho dessa dinâmica. As pessoas entram, colocam o bilhete ali na catraca e com isso dá para ter uma medida de quantos passageiros estão caminhando, ou estão andando, ou estão usando o transporte público. E aí o governo do Distrito Federal, no repasse que faz para as empresas, consegue fazer esse cálculo e as empresas conseguem também ter um negócio viável aos domingos, o que antes não era tanto, né? Não, exato. Veja, nós precisamos que as pessoas passem pela catraca justamente para poder medir essa demanda, para avaliar quantos estão usando, quem está usando. A remuneração para as empresas é feita pela tarifa técnica, é por acesso. Quanto mais acesso nós temos, mais diminui o valor da tarifa. Por quê? Porque o custo não aumentou. Nós temos a mesma frota, a mesma quantidade de ônibus, horas e quilômetros. Então, esse custo já está sendo pago pelo GDF. Com isso, a gente consegue manter o equilíbrio do sistema sem aumentar muito o custo. Ou seja, é bom para as empresas que vão ter a demanda sendo atendida e para o usuário que vai ter um transporte de graça. Vamos contar um pouquinho para esses passageiros também a respeito da dinâmica do metrô, porque é um pouquinho diferente da do ônibus e também entrou nessa história do bilhete de graça, do Vai de Graça. Exato. O metrô também é um programa universal nos domingos. O metrô continua com a mesma oferta de horários. Segundo o que a direção do metrô nos disse, eles estudam e devem ampliar o horário de domingo um pouco mais tarde, mais 2 horas, para permitir maior acesso, principalmente a quem tem que ir ao shopping, ou voltar do trabalho, mas também na mesma média de aumento. Hoje está estabilizado próximo de 50% a mais, tanto no metrô quanto em todos os ônibus que nós temos no sistema. Secretário, o governador Ibanez Rocha tem falado muito a respeito de transferência de renda. Significa dizer que todo mundo na cidade está pagando para que as pessoas possam circular de graça nos domingos, visitar suas famílias, fazer seus compromissos de domingo naturais. E muita gente fica ansioso para saber, será que é possível a gente ter gratuidade em geral no transporte público do Distrito Federal? Talvez essa seja uma primeira semente? Cris, você falou um tema muito importante. Quando a gente fala em transferência de renda, significa o seguinte: o transporte, ele é um item importante no orçamento das famílias. Todas as vezes que você, como governador, congelou as tarifas em 5,50, coloca gratuidade aos domingos e feriados, você não permite que essa tarifa aumente, que pese no orçamento das famílias, você de fato está transferindo, está permitindo que as pessoas tenham melhora no seu poder aquisitivo. Isso é transferência de renda. Gera mais emprego, mais renda, o comércio, o microempreendedorismo no domingo aumenta. E o que a gente tem neste momento é uma análise, nós vamos estudar a demanda
e apresentar os números para o governador. A Secretaria de Economia acompanha isso, a Casa Civil, o secretário Gustavo Rocha acompanha isso, para justamente nós tomarmos a decisão de ampliar ou não futuro. A gente tem que ter responsabilidade fiscal, não adianta você ampliar um benefício se não tem uma fonte estável de financiamento. Por outro lado, as empresas também têm o negócio modelado nesse novo sentido. Nos domingos, por exemplo, que é um dia morno, agora as empresas rodam mais e recebem por isso. Então, a gente também tem empresas que são importantes dentro do Distrito Federal, que é do transporte público, tendo seus negócios também adaptados a essa realidade. O transporte é fundamental, nós estamos tratando de vida, de deslocamento, desenvolvimento. E as empresas, elas são parceiras porque elas prestam serviço concedido. O governo remunera e, de fato, essa gratuidade é o imposto das pessoas voltando para a sociedade. Então, assim, não há almoço grátis, mas é o dinheiro do povo. As pessoas recolhem imposto e isso volta em termos de serviço. O que a gente precisa, e isso é importante, eu quero deixar claro para quem nos ouve, é melhorar a qualidade cada vez mais. A gente tem perseguido isso, tem cobrado das empresas para que a oferta seja adequada, para que eles cumpram os horários, para que tenha oferta de ônibus suficiente, a fim de que esse programa seja um sucesso. Porque não adianta nada eu ter um programa gratuito e não ter ônibus. A gente está atento a essa demanda e vamos ajustar se for necessário. E a partir do momento que as pessoas comecem a deixar o carro em casa para poder circular, as empresas também sentem a necessidade de aumentar a frota e a gente vai tendo esse modelo aí desenhado para o futuro da capital. Né? Não, tudo é importante. Veja, do ponto de vista ambiental, cada carro, cada ônibus que eu tenho com 50 pessoas, quantos carros eu deixo circular, o impacto no meio ambiente, ruas mais desafogadas, isso é fundamental. A gente precisa melhorar o transporte público, porque senão daqui a 5, 10 anos nós vamos estar com colapso no trânsito, as ruas entupidas, e a gente tem que ter um transporte para que as pessoas queiram usar o transporte público. A cidade desenvolvida não é aquela em que todos têm carro, mas é aquelas em que todos podem andar tranquilamente de transporte. É o que a gente está perseguindo e buscando aqui para Brasília. Secretário Zano, obrigada por estar aqui com a gente, por trazer essas informações, esse balanço. Ô, Cadengue, é isso aí, todo mundo andando de ônibus e a gente tendo aí essa mobilidade, né? Todo mundo livre para circular na cidade, sem carros apenas. E o fundamental, que eu acho muito legal também, é o seguinte: as pessoas aprendem a andar no ônibus, conhecem as frotas, conhecem as rotas, sabem aonde ir, sabem como pegar, e isso vai incentivando aos domingos o pessoal utilizar o busão para ir para algum compromisso, encontrar o pessoal, se reunir, shopping. É muito bacana, viu? Obrigado ao secretário Zeno, um grande abraço. Cris Otaviano, ao vivaço no nosso programa. Obrigado, Cris!